Pessoal, na última aula eu deixei para vocês equacionarem o momento fletor em relação ao corte do carregamento distribuído a uma distância x. Na última aula nós fizemos a determinação do esforço cortante, né? Trabalhando com a área desse trapézio aqui. Agora nós vamos equacionar o momento. Ok, pessoal? Sendo que o momento eu não posso trabalhar com o trapézio, porque o trapézio, pessoal, eu não sei onde é que fica o centroide dele, já que está definido como sendo um triângulo e um retângulo, né? O trapézio. Mas eu sei qual é o centroide do triângulo e sei onde fica o centroide do retângulo. Então é mais fácil eu trabalhar como sendo um retângulo mais um triângulo, beleza? Então, quando eu vou determinar o momento, né, ó, se eu pegar nesse ponto, eu vou fazer agora o que, ó? Somatório dos momentos em relação a esse ponto, né, ó, vai ser igual a zero. E eu vou considerar o momento no sentido horário como sendo positivo. Por que eu estou utilizando essa estratégia, pessoal? Porque quando eu for calcular o momento, o equacionamento do momento m de x, que eu coloquei aqui, perceba que eu coloquei recapitulando. Eu coloquei tanto o momento m de x como o v de x como sendo o que? Positivo. Né, ó. Ah, pessoal, mas o v de x está para baixo. Não é... Pessoal, olhe, lembrando sempre a questão do esforço cortante e do momento fletor, pessoal, como sendo positivo. Né, ó, então o esforço cortante positivo mais à direita tá aqui, ó, ele tem que estar para baixo, beleza? Então vamos lá. Se eu quero somatório do momento em relação a esse ponto aqui igual a zero, estou admitindo os momentos no sentido horário como sendo positivo, esse m de x, que é o equacionamento, ele vai ser o que, pessoal? Como ele está no sentido anti-horário, ele vai ser negativo, então menos m de x. Ok? Então, quando eu fazer o somatório aqui, que fazer igual a zero, eu vou passar para o outro lado. Pronto, o que eu tenho aqui já é o equacionamento do meu momento. Beleza? Então, vamos lá. Essa força que nós encontramos de W0L sobre 3 em relação a esse ponto provoca um momento que positivo, tende a gerar uma rotação no sentido horário que eu defini como sendo positivo. Então, vai ser o que, ó? Mais W0L sobre 3 vezes o braço de alavanca, que nesse caso vai ser quanto? X. Ok? Então pronto. Agora vamos trabalhar, pessoal, com o triângulo. Tá vendo? Ó, o triângulo, né? Ó, como é que eu faço para determinar esse triângulo? Ah, professor, esse cateto aqui vai ser quem? Vai ser o W0 menos a função W de X, né, vezes o x, vezes o braço de alavanca, que como em relação a esse ponto, ó, 2/3 de x. Então está equacionado. Então vai ser o que, ó? Menos W0 menos WX, ou seja, isso aqui, pessoal, é esse cateto aqui, ó. Eu peguei o W0 todo e estou retirando a função, ok? Vezes x, né, ó. Como é um triângulo, isso aqui, pessoal, é como se fosse um retângulo, né? Então isso aqui eu tenho que dividir por 2, ok? Tenho que dividir por 2. Vezes o braço de alavanca. Perceba, pessoal, que a maior concentração do triângulo está aqui. Então, em relação a esse ponto, vai ser o quê? X, 2/3 de x, tá vendo? Ó, se fosse daqui, seria x sobre 3. Mas como é daqui, é 2/3 de x. Então, 2/3 de x. Ok? Então, eu já posso ir aqui simplificando, ó, cortando esse 2 com 2. Depois a gente trabalha com isso, né? E por último vai ser o que? O retângulo, né? Ó, o retângulo. Então, quando eu vou trabalhar com o retângulo, e perceba que esse retângulo também provoca um momento negativo, né? Ó, então vai ser o que? Menos W de x, que é essa altura, vezes x, ok? Vezes o braço de alavanca, que isso aqui é somente a área, né? Vezes o braço de alavanca, que vai ser o quê? X sobre 2. Ok, pessoal? Então, isso aqui vai ser igual a zero.
Pronto? Então vamos desenvolver, ó. Note que isso aqui vai ser o m de x, eu vou passar para o outro lado, vai ficar positivo. Então eu posso colocar aqui, ó, m de x igual, aí eu vou desenvolver, beleza? Aqui vai ficar o que, ó, W0L sobre 3x, né, ó. Vou substituir o carregamento distribuído para a gente não se perder, tá vendo? Então vai ficar o que? Menos W0 menos carregamento em função de x, que nós calculamos aqui, né, pessoal? Ó, então vai ser menos esse valor, tá entendendo? Então vamos colocar menos ele aqui, ó, em parênteses, W0 menos W0 sobre LX, ok? Isso tudo, né, ó, vezes x ao quadrado sobre 3. Ok? Menos, aí a mesma coisa, vou colocar aqui em parênteses o WX, ó, W0 menos W0 sobre LX vezes x ao quadrado sobre 2. Ok? E isso aqui vai ser igual a 0. Ok, pessoal? Então vamos trabalhar bem com calma para a gente não se perder. Então, m de x vai ser igual ao que? Isso aqui só vou repetir, porque não tem como mexer, ó. Sobre 3. Aí vamos lá, ó. Menos W0 vezes x ao quadrado sobre 3. Né? Então, aqui vai ficar, ó. Menos W0 vezes x ao quadrado sobre 3. Ok? Agora esse aqui, ó, menos com menos dá mais. Então vai ficar o que, ó? Mais W0 x ao quadrado sobre 3. Perceba que esse aqui vai ser anulado com esse aqui. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Agora, ó, menos com menos dá mais, né, ó? Ok? Menos com menos dá mais. Ó, menos com menos dá mais. Com esse aqui, ó, se torna menos. Menos W0x ao cubo sobre 3L. Não esquecer esse L aqui, ó. Tá entendendo, ó? Então, achamos, né, ó? Então, aqui tudo bem, fizemos tudo ok, né, ó? Então, vamos agora para essa parte aqui, ó. Menos W0x ao quadrado sobre 2. E por último, ó, menos com menos dá mais, né? Ó, então, mais W0 x ao cubo sobre 2L. Então, isso aqui vai ser igual a 0, né, pessoal? Então, vamos já colocar com os termos, ou seja, primeiro vamos trabalhar com x ao cubo, tá entendendo? Então, meu m de x vai ser igual, primeiro vamos trabalhar com os termos que são x ao cubo. Ok? Então, eu tenho esse termo que é x ao cubo e esse aqui. Então, vai ficar ó, menos 1/3 mais 1/2. Quando você coloca na calculadora, pessoal, vai ser 1/6, né? Então, vai ser ó, W0 x. Deixa eu apagar aqui que eu ia colocar o x. W0 x ao cubo. W0 x ao cubo sobre 6L. Isso aqui é o que, pessoal? É esse x ao cubo com esse x ao cubo. Isso aqui é menos 1/3. Isso aqui é mais 1/2. Quando você coloca na calculadora, vai dar 1/6. De quem? W0x ao cubo sobre L. Ok? Vamos lá, pessoal. Vamos trabalhar agora com quem? Com x ao quadrado. X ao quadrado, pessoal, esse termo é cancelado com esse aqui, ó, que tem os mesmos valores, um é positivo e outro é negativo. E só vai ficar esse aqui, ó, menos W0x ao quadrado sobre 2, ok? Beleza, então já foi. E o único que falta é o quê? É esse aqui, ó, mais W0LX sobre 3. Pronto, pessoal. Quando vocês vão olhar o momento que nós calculamos, né, ó, o equacionamento, nós obtivemos os mesmos valores, né, ó, para o momento m de x. Beleza?
Então, tanto faz vocês trabalharem com a equação diferencial, como trabalhar com a área do carregamento, né, cortando de uma distância x, que vocês vão obter os mesmos valores tanto para esforço cortante como para momento fletor. Beleza, pessoal? Então, ok, equacionamos tanto o esforço cortante na última aula como o momento fletor agora aqui nessa aula e nós obtivemos os mesmos resultados. Beleza? Nesse pedaço de vídeo, pessoal, nós vamos comparar o resultado que a gente fez trabalhando com a área do carregamento em um corte numa distância X, né, onde nós determinamos o esforço cortante e também determinamos o momento fletor. Aonde no esforço cortante nós trabalhamos com a área do trapézio, já no momento fletor, como é dificultoso a gente determinar o centroide, nós trabalhamos com um triângulo e um retângulo, né? Ó. E perceba que os dois resultados que nós obtivemos batem exatamente com o que a gente equacionou na relação diferencial entre carregamento distribuído, esforço cortante e momento fletor. Ok, pessoal? Então vamos para o próximo exercício. Porque na hora que eu fiz lá na aula, eu coloquei a equação ainda com as constantes de integração, né? Mas vocês dão uma revisada, vocês vão ver que bate perfeitamente os resultados. Neste item, pessoal, o item M, né, nós temos esse carregamento aí. Né, ó. Então, primeiro vamos definir nosso sistema de referência. Então, vou começar aqui com o X saindo aqui de A. Né, ó. Então, isso aqui vai ser meu X. Então, percebo logo que aqui o X vai ser igual a zero. Obviamente que aqui em B o X vai ser igual a L. Beleza? Então, perceba também, pessoal, que nessas duas extremidades, né, nós temos dois momentos atuando. Então, esses dois momentos vão entrar na minha condição de contorno. E percebam também que neste elemento aí de barra, né, biapoiado, não tem carregamento distribuído. Então, o carregamento distribuído, ele é igual a zero, ok? Então, vamos começar a trabalhar com as relações diferenciais que eu tenho entre carregamento distribuído, esforço cortante e momento fletor. Beleza? Então, vamos lá. Primeira relação que eu tenho é o quê? Que dV dx, ou seja, eu variando o equacionamento do meu esforço cortando, eu derivando o equacionamento do meu esforço cortante, eu vou obter menos o meu carregamento em função de x. Né, ó? E vocês vão perceber, professor, não tem carregamento. Então, essa equação, pessoal, vai ser igual a zero, não tem carregamento distribuído. Ah, professor, estou entendendo. Então, a derivada do esforço cortante em relação a x é igual a zero. Então, quando você integra, pessoal, você vai dizer que o v de x é igual a uma constante. Se eu derivar uma constante, eu vou ter o quê? A derivada igual a zero. Então, o meu esforço cortante vai ser uma constante C1. Ah, professor, estou entendendo. Será que eu tenho condições de contorno no esforço cortante? Não tem, porque esses dois momentos atuando, ele vai provocar uma reação, tanto em A como em B, beleza? Essa reação pode ser zero, tá entendendo? Mas também não pode ser, então eu não sei. O que eu sei como condição de contorno é a situação dos momentos aplicados nas extremidades. Nós já falamos anteriormente, nas extremidades, a condição de contorno é o momento aplicado. Ah, professor, mas sempre quando o senhor falava isso não tinha momento, mas agora tem. Aí eu pergunto para vocês, quando x for igual a A, quando x for igual a zero, ou seja, lá em A, qual é o valor do momento? Ah, professor, é M. Tá entendendo? Realmente, ok, é M. Né, ó? Quando x for igual a L, ou seja, lá em B, o valor do momento aplicado é... Aí você vai responder M. Errado, não é M, é menos M. Cuidado, pessoal. Perceba que aqui no início, quando você aplica esse momento M,
a deformada vai provocar uma boquinha sorrindo, então esse momento é positivo. Realmente, para x igual a zero, ou seja, em A, o valor do momento é M, é mais M, é positivo, porque a aplicação dele na biga vai provocar a boquinha sorrindo. Mas já lá em B, pessoal, perceba que quando você aplica esse momento no sentido horário, vai provocar uma boquinha triste. Então a condição de contorno é para x igual a L, ou seja, lá em B, o valor do momento vai ser menos M. Então, tome cuidado com relação a isso. Tá entendendo? Então, toda extremidade, se tiver momento aplicado, a condição de contorno nessa extremidade é o quê? O momento aplicado. Ah, professor, mas se for engaste que eu não sei a reação, então isso aí é uma reação. Estou dizendo a aplicação do carregamento momento. Tá entendendo? Quando é um engaste, você não sabe, porque você não sabe qual é a reação no momento. Beleza? Aí você vai partir para outra condição de contorno. Para estrutura isostática, pessoal, vocês têm todas as condições de contorno que você precisa, vocês têm. Então, esses exercícios nada mais é do que vocês brincarem com essas condições de contorno. Ok? Então, se eu achei o meu esforço cortante igual a C1, eu posso ir para a minha segunda relação, que é o quê? Derivando o equacionamento do meu momento em relação a x, eu vou obter quem? Meu esforço cortante, que vai ser igual a quanto? A C1. Beleza? Então, quando eu integro, m de x vai ser igual a quem, pessoal? C1x mais C2. Pronto, então achei a equação do meu momento. Agora eu tenho que utilizar as condições de contorno, que são duas, para achar quem? C1 e C2. Né? Então, primeira condição de contorno, ou seja, primeiro CC, primeira condição de contorno. O que é que diz a primeira condição de contorno? Para x igual a zero, eu sempre coloco, ou seja, em A, tem-se o m de zero, ou seja, para x igual a zero, igual a quanto, pessoal? Igual a m, né? Ó, porque se eu chegar aqui, pegar essa viga e aplicar esse m no mesmo sentido, ó, que sentido é esse horário, ó, vai provocar uma boquinha sorrindo. Beleza? Então vai ser igual a m. Então quando eu substituo aqui, pessoal, presta atenção, eu vou substituir o m de zero, que é m, então fica m, vai ser igual, x igual a zero, esse termo vai cancelar, né? Então vai ser igual a C2. Logo, a constante de integração C2 vai ser igual a m. Beleza? Ok. Então vamos agora para a nossa segunda condição de contorno, que diz o seguinte, ó, minha segunda condição de contorno diz para x igual a L, ou seja, em B, né, ó, tem-se o m de L, ou seja, o x agora é L, vai ser igual a quanto, pessoal? Aí vamos lá, ó. Quando você está aqui em x igual a L, perceba, pessoal, que esse momento m continua sendo no sentido horário, mas lá no final, ó, quando você aplica aqui no final, tá vendo, ó, olha a boquinha triste, tá vendo, ó? Então, nós vamos ter um momento igual a menos m, ok? Ele é negativo, porque a aplicação desse momento provoca aquela deformada que representa uma boquinha triste. Ok, pessoal? Então, vamos lá, ó. Quando eu coloco para x igual a L, eu vou ter menos m. Então, fica aqui, ó, menos m vai ser igual C1 vezes L, que vai ser o meu x, mais C2, que é quanto, pessoal? Mais m, né, ó? Então, logo, o C1 vai ser igual a quanto? Eu vou passar para o outro lado, aí vai ficar, ó, menos m, menos 2m dividido por L. Então, pronto, pessoal. Achei as duas condições de contorno, tanto C1 como C2. E note que eu equacionei tanto o meu esforço cortante, o V de x vai ser igual a constante C1, ou seja, menos 2m
sobre L, como eu achei o meu momento, o equacionamento do meu momento, que vai ser igual a quanto? Menos 2mLx, né, ó, mais C2, que nós encontramos M, mais M. Então, está equacionado tanto o meu esforço cortante, como o meu momento fletor. Aí, com isso, pessoal, a construção dos dois diagramas fica muito simples. Então, aqui, ó, para uma viga biapoiada, distância L, eu aplicando um momento M aqui, ó, e aplicando um momento M, quando eu for fazer o gráfico aqui, ó, do meu diagrama de esforço cortante, quando eu for fazer o gráfico, o diagrama de esforço cortante, esse diagrama de esforço cortante, ele vai ser o quê? Uma função constante de quanto? Menos 2m sobre L. Ok? Então, vem aqui, ó, traço constante negativo, ou seja, para baixo, né, ó, e o valor vai ser o quê? Menos 2m sobre L. Beleza? E, pessoal, isso aqui vocês imaginam, ó, se eu tenho esses dois momentos atuando, a única condição que eu tenho de reagir a esses dois momentos, nessas vinculações que eu tenho, vai ser o que, pessoal? Um binário. Então, se eu tenho dois momentos atuando no sentido horário, né, ó, no mesmo sentido, então somando os dois vai ser o que? 2m. Beleza? Então a reação vai ser um binário no sentido contrário, ou seja, se ele está girando aqui no sentido horário, o meu binário vai ser no sentido que? Anti-horário, ou seja, esse aqui, vou até colocar para baixo, né, ó, e esse aqui para cima. De quanto? Soma os dois momentos, ou seja, 2m, e dividido pelo vão, que é L, ou seja, 2m sobre L. E aqui, ó, 2m sobre L. E perceba, pessoal, que essa configuração de cortante, mais a esquerda para baixo e mais a direita para cima, é esforço cortante o que, pessoal? Negativo. Então, voltando a desenhar, esforço cortante negativo, mais a esquerda para baixo e mais a direita para cima, que é exatamente a representação. E esse esforço cortante aqui, ele é o que? Negativo. Então tá tudo ok, ó. E agora para momento fletor, vamos trabalhar agora com o momento fletor, né? O diagrama de momento fletor. Ou seja, tá aqui a representação gráfica dele, ó. É só você colocar, ó, para x igual a 0, eu vou ter m positivo. M positivo é aqui, ó. Para x igual a L, ó, corta aqui, ó, L com L, fica menos 2m mais m, menos m. Aí vem para cá, ó, o valor de menos m. Então, você vem aqui e junta, ó, os dois. Então, você tem momento aqui, ó, positivo, e aqui você tem momento negativo. Professor, o que é que significa dizer isso no diagrama de momento fletor? Ou seja, ó, pessoal, como é simples quando eu equaciono o momento, beleza? Para montar o diagrama. Beleza, fantástico. Não, bem rápido. O que é que significa dizer isso aqui, pessoal? Significa dizer que na metade, né, ó, para o zero, nós temos momento positivo. Então, a minha deformada nessa estrutura, vamos dizer que a metade seja aqui. Ela é uma boquinha sorrindo. E da metade para o final, até em B, ó, nós temos momento negativo. Então, a configuração é a boquinha tristinha. Então, quando você tem a ação desses dois momentos atuando, pessoal, eu vou fazer um esqueminha da deformada, vai ser isso aqui, ó. Nessa situação aqui, você vai ter uma boquinha sorrindo, porque o momento que nós encontramos nessa região é positivo, e nessa aqui vocês vão ter uma boquinha tristinha, ou seja, com a concavidade para baixo, ok? Então isso aqui são uma deformação de momento negativo, uma deformação para momento positivo. Ok, pessoal? Então, com isso, pessoal, quando vocês vão construindo os diagramas de esforço cortante e momento fletor, vocês vão tendo uma
perspectiva de como é que aquela estrutura está se deformando. Então, pessoal, nas próximas aulas vamos trabalhar bastante com vigas e trabalhar com as construções, tanto o diagrama de esforço cortante como o diagrama de momento fletor. Vamos trabalhar na forma mais simples, ou seja, você já vai achando as reações no apoio, já vai determinando os diagramas e vamos equacionar tanto o esforço cortante como o momento fletor. Pessoal, isso é muito importante, principalmente quando você for trabalhar com estrutura hiperestática e for trabalhar com o método dos princípios dos trabalhos virtuais ou o método das forças que vocês têm que equacionar o momento fletor para poder utilizar. Beleza? Então, tudo que a gente aprende aqui, nada tem a sua, vamos dizer, nada é jogado ao léu. Sempre vocês vão precisar lá na frente. E o método das forças, vocês precisam ter o equacionamento do momento fletor. Beleza? Então vamos para a próxima aula, onde vamos ver mais construções de esforço cortante e momento fletor.